Olá! Até agora você já aprendeu bastante sobre a artrite reumatoide, como ela surge, quais seus efeitos no organismo, o padrão de resposta inflamatória desencadeada, assim como os métodos de diagnóstico e tratamento. Portanto, agora vamos falar de um assunto um pouco mais sério. Quais são as perspectivas futuras relacionadas à imunopatogenia da artrite reumatoide? Dentro desse contexto de imunopatogenia, vamos iniciar falando a respeito de um artigo de revisão muito importante denominado Alterações Epigenéticas em Sinoviócitos Semelhantes a Fibroblastos, publicado na revista Epigenomics em 2017 e de autoria de Doud, Bottini e Feuerstein. Como sabemos e como foi visto em vídeos anteriores, a artrite reumatoide é uma doença imunomediada que afeta principalmente as articulações diartroideais. Nesse sentido, a suscetibilidade e a gravidade da doença é influenciado tanto por fatores genéticos, como já vimos também em vídeos anteriores, quanto por fatores não genéticos, como, por exemplo, o estresse ambiental ou fatores ambientais, sugerindo um importante papel das alterações epigenéticas. Bom, mas o que são essas alterações epigenéticas e quais são elas? As alterações epigenéticas elas são marcadas pela adesão ou pela retirada de moléculas à estrutura do material genético, sem modificar a sequência de bases nitrogenadas. E elas influenciam no surgimento de diversas patologias, como por exemplo a artrite reumatoide. Dentre os principais exemplos, tem-se a metilação do DNA, as modificações de proteínas histonas e a expressão de microRNAs. Nessa revisão, foi feito um resumo dessas principais alterações epigenéticas que acometem sinoviócitos que são semelhantes a fibroblastos. E como a gente viu em vídeos anteriores, os sinoviócitos eles são células mesenquimais de revestimento articular que desempenham um importante papel na inflamação e no dano articular dentro dessa patologia da artrite reumatoide. Embora a contribuição genética seja inquestionável, o presente estudo sugere que o estresse ambiental contribui substancialmente para a heredabilidade e para o risco da doença. Nesse contexto, uma ampla gama de gravidade de sintomas, taxa de remissão e recaída, resposta à terapia, assim como progressão da doença ao longo do tempo e aumento global da sua prevalência nos últimos anos, sugerem uma forte contribuição dos gatilhos ambientais, com destaque para as alterações epigenéticas. Ou seja, esse estudo ele tenta mostrar que as alterações epigenéticas estão relacionadas com a maior suscetibilidade de manifestação de artrite reumatoide, em especial de manifestação de suas formas mais graves, pelo fato simplesmente dessas alterações epigenéticas afetarem a resposta inflamatória, o recrutamento de células e a liberação de citocinas. A principal alteração epigenética relacionada com a artrite reumatoide é a metilação, que é a mais prevalente. Mas o que é essa metilação? A metilação ela é marcada pela adição de grupos metil a moléculas de DNA, levando à inativação na expressão de genes muito importantes. Portanto, ela está relacionada com várias famílias de doenças, como cânceres, doenças neurodegenerativas e doenças autoimunes. Ou seja, a artrite reumatoide ela vai apresentar um padrão complexo de metilação alterado, que acaba afetando regiões de genes envolvidos com o processo inflamatório, com o recrutamento de células e com a liberação de citocinas, com destaque para a IL-17, que é uma citocina-chave na patogênese da doença. Portanto, essa metilação está relacionada com um padrão mais agressivo de artrite reumatoide. A partir dessa breve explicação a respeito do assunto tratado no artigo, surgem alguns questionamentos devido principalmente a algumas lacunas existentes nessa explicação. Não tem nada comprovado. Então, primeiro é importante identificar quais são os fatores ambientais que afetam essa assinatura epigenética, que levam ao seu desenvolvimento. Por exemplo, o tabagismo seria um fator ambiental relacionado com essa forma mais agressiva da artrite reumatoide? Então surge o seguinte questionamento: quais fatores ambientais levam às assinaturas epigenéticas na artrite reumatoide? E dentro desse contexto, quais são os impactos comprovados dessas assinaturas epigenéticas nessa patogenia da artrite reumatoide? Porque não se tem nada comprovado. Não se sabe, por exemplo, como esses fatores ambientais, como o ato de fumar, como eu citei, alteram especificamente o padrão inflamatório dentro dessa artrite reumatoide. E aí, quais são as principais perspectivas futuras relacionadas? Acredita-se que com o entendimento dessa epigenética e do seu impacto na liberação de citocinas, no recrutamento de células, no processo inflamatório em si, isso pode ser usado como uma ferramenta para o diagnóstico e para o prognóstico, principalmente pelo fato de
a partir desse entendimento, poder ser visualizado um novo conjunto de marcadores distintos, de novos marcadores, que podem ser combinados com outras ferramentas de diagnóstico, como o ultrassom, para fornecer, por exemplo, um estadiamento, um diagnóstico mais preciso dessa artrite reumatoide. Portanto, mais pesquisas são necessárias para que se consiga definir com precisão como realmente essa interação acontece entre os tipos específicos de alterações epigenéticas e como elas afetam o padrão inflamatório. Quais são as principais citocinas que vão ser liberadas devido a essas alterações epigenéticas? Quais são as principais células que vão ser recrutadas? Como é que acontece esse padrão inflamatório dentro dessa artrite reumatoide relacionada a essas alterações epigenéticas? Portanto, assim espera-se que com a compreensão dessa paisagem epigenética da artrite reumatoide, consiga-se produzir novas estratégias terapêuticas direcionadas às células, direcionadas ao padrão inflamatório específico e que sejam potencialmente especializadas ou personalizadas a esses tipos de pacientes que apresentam essas alterações epigenéticas e que manifestam esses padrões específicos de artrite reumatoide. Ainda, dentro dessas alterações epigenéticas, é importante citar a relevância dos microRNAs, que também vão induzir um processo alterado de resposta inflamatória, que também vão influenciar nessa imunopatogenia em alguns pacientes que apresentam artrite reumatoide. Esses microRNAs, nos pacientes com artrite reumatoide, eles podem ser expressos em células T ativadas ou também expressos em células mononucleares do sangue periférico. E quais são os efeitos desse microRNA nos pacientes com artrite reumatoide? Eles podem suprimir a apoptose e, consequentemente, isso garante uma maior permanência de células relacionadas com a resposta inflamatória lá na articulação afetada. Também pode suprimir a produção de IL-2, interleucina muito importante nesse processo inflamatório. E também podem levar ao desenvolvimento de células T helper 1 e T helper 17, que estão envolvidas justamente com um padrão linfocitário, um padrão de resposta linfocitária, de resposta agressiva lá na articulação. Portanto, todos esses efeitos, todas essas alterações epigenéticas, eles vão afetar essa imunopatogenia da artrite reumatoide. Só que não existe nada muito comprovado. Então, estudos posteriores são de grande importância para entender como todos esses aspectos afetam essa resposta inflamatória e geram processos agressivos ou menos agressivos. No último ano, vários estudos foram publicados a fim de melhor compreender os mecanismos patogênicos subjacentes à artrite reumatoide. Vários componentes celulares, mediadores solúveis, moléculas de adesão e autoanticorpos contribuem para o desenvolvimento da inflamação e mudanças estruturais das articulações e órgãos internos. Recentemente, pesquisas em níveis moleculares e celulares esclareceram alguns mecanismos que regulam as respostas imunes inatas e adaptativas na artrite reumatoide. Em particular, estudos genéticos e epigenéticos nos permitiram identificar novos mecanismos que explicam o desenvolvimento da doença. As pesquisas destinadas a esclarecerem melhor os mecanismos subjacentes à patogênese da artrite reumatoide permitirão o desenvolvimento de novas e mais específicas terapias modificadoras da doença. Esse vídeo foi importante para que você pudesse compreender um pouco melhor o que ainda falta ser estudado nessa patologia. Para um melhor entendimento, é importante que você assista os vídeos anteriores relacionados à artrite reumatoide. Desde já, obrigado por assistir os nossos vídeos.